Bom, pessoal, vamos fazer agora um exercício completo onde a gente vai cobrar todos os conceitos que a gente viu até agora sobre funções com um único exercício, tá? Então o exercício é o seguinte: seja a função f, tal que f de x igual a x mais 3 vezes x menos 1, tá? Essa é a função que foi dada. E é pedido o quê? Pedido A. Trace um esboço do gráfico. Esboço do gráfico. Nós já vimos como é que faz isso, né? O B, ele vai pedir o domínio. O C, ele pede a imagem de F, né? O D, ele pede as raízes, né? As raízes, se existirem, né? Se existirem. O que mais que ele vai pedir? Ele vai pedir, analise o sinal. Analise o crescimento e decrescimento. Ok? Vamos lá. Então, essa é a função f de x igual a x vezes 3, x mais 3 vezes x menos 1. Bom, primeira dica que eu vou dar aqui é, em vez de a gente seguir a ordem, vamos ver qual que é a ordem mais razoável que a gente pode seguir. Eu acho que, como a gente precisa fazer o esboço do gráfico, vamos fazer primeiro aquilo que é fácil, né? Por exemplo, o item B, que é o domínio, e o item D, que são as raízes, não dependem do gráfico, né? Dependem de algumas continhas aqui que a gente vai fazer. Então vamos começar pelo item B. O item B, o domínio. O domínio da função f, lembrando que o domínio é o máximo domínio, tá? O domínio da função f, tá? Se essa é uma função real, são todos os valores de x que eu posso colocar aqui. Não preciso fazer contas, tá? Eu só preciso ver quais são os valores de x. Tem gente que se confunde e fica calculando isso aqui. O cálculo disso aqui vai te dar a imagem, tá? O domínio são os valores de x que eu vou colocar aqui. Quais valores de x que eu não posso colocar aqui? Tem algum x que eu não posso pegar e somar 3 ou subtrair 1 ou depois multiplicar? Não, né? Não existe nenhuma restrição do x, não existe nenhuma conta que eu não consiga fazer aqui. Portanto, o meu domínio são todos os reais, tá? Bom, o item D é a raiz ou as raízes, o item D, isso, tá? Por que a gente vai calcular o item D? Porque ele vai ajudar a traçar o esboço do gráfico. Então, antes de resolver um exercício, dê uma lida no que ele pede, porque às vezes a ordem que ele coloca não é necessariamente a ordem mais interessante. Aqui é mais interessante se calcular raízes antes, depois vai ficar fácil de colocar as raízes no gráfico, tá? Bom, como é que eu calculo as raízes? As raízes são os valores de x que fazem com que essa conta dê zero, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa conta, x mais 3 vezes x menos 1 igual a zero, tá? Bom, isso aqui eu posso desenvolver, né? E para recair numa equação de segundo grau e depois resolver. Esse é um método, né? Mas como já está fatorado, é mais fácil você extrair as raízes a partir daqui. Depois a gente vai ver com mais calma como é que a gente faz isso, mas é óbvio que se eu tenho um produto de dois números, esse primeiro número e esse segundo número é igual a zero, quando que isso é igual a zero? Ou quando o primeiro é zero, ou quando o segundo é zero. Então temos ou x mais 3 é zero, ou x menos 1 é zero, tá? Se x mais 3 é zero, significa que x é menos 3. E se x menos 1 é zero, significa que x é igual a 1. Portanto, 1 e menos 3 são as duas raízes, tá? Ok? Essas são as raízes. Tudo bem? Bom, menos 3
só para conferir aqui, se eu colocar menos 3 aqui, vai ficar menos 3 mais 3, vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. E 1 aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, de fato, são as raízes, são as únicas raízes. Então, está resolvido o item D. Agora sim, vamos passar para o esboço do gráfico, que é o item A. Para o item A, nós temos que fazer aquela tabelinha, lembram? A gente coloca x e y, né? Fazer aqui, ó. E vamos escolher alguns valores de x, né? Bom, tem dois valores de x em particular que a gente já tem, que são as próprias raízes. Então coloquemos aqui, ó. Quando x vale menos 3, y vale 0, pois é raiz, tá? Então isso já nos ajudou. Quando x vale 1, também y vale 0, tá? São as duas raízes. Tá, ó. Outros pontos, bom, pontos fáceis, né? Vamos pegar o ponto 0, fácil de calcular. 0 vai dar 3 vezes menos 1 dá menos 3, tá? Agora vamos pegar um ponto entre essas duas raízes, né? Por exemplo, menos 1. Menos 1 está exatamente entre as duas raízes. Menos 1 vai dar menos 1 mais 3 aqui dá 2. Vezes menos 1 vezes menos 1 menos 1 menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tá certo isso? Menos 1 mais 3, 2. Menos 1, tá. Menos 4. Então tá. Que mais que nós temos aqui? Bom, vamos já fazer com esses aqui. Vamos fazer o gráfico aqui, ó, nesse cantinho aqui. Não vou apagar aqui. Meu quadro é muito pequeno, né? Ficou pequeno o quadro. Vou ter que economizar espaço, né? Bom, vamos colocar esses pontos primeiro, tá? Vamos colocar os pontos, vamos lá. Então o primeiro ponto é o ponto menos 3 e 0, faltou de fazer a escala, né? Lembrando que o y quando sobe é positivo e quando está para baixo é negativo. E o x quando está para a direita é positivo e quando está para a esquerda é negativo, ok? Vamos lá. Menos 3 e 0. Menos 1, menos 2, menos 3 e 0. Está aqui, ó. Primeiro elemento é o x, o segundo é o y. Menos 3 e 0. 1 e 0. Sobe 0. 0 e menos 3. 0 e menos 3. Menos 1 e menos 4. Aqui. Então tá, pronto. Nós temos aqui, ó, o gráfico da função. Ele continua, a gente não pode parar nos pontos que a gente desenhou ainda. A gente sabe que ele vai até o infinito, então vamos continuar ele. Está resolvido o esboço, né? Claro, um esboço aproximado do gráfico. Ok, bom. Vamos para os outros. O que faltou? Faltou a imagem, o sinal e se é crescente e decrescente. Bom, a imagem, gente, a imagem são todos os valores que o y pode assumir, tá? Ou seja, todas as alturas possíveis nesse gráfico rosa. Então todas as alturas possíveis são a partir do menos 4, né? Menos 5, perdão, que aqui. Não, menos 4. Certo? A partir do menos 4 para cima. De menos 4 para baixo não tem ninguém. Então a resposta do item C é do menos 4 para cima, ou seja, a imagem de f vai ser do menos 4, incluindo o menos 4, né, até o infinito. Ok? Facinho. O sinal de f, o sinal seria onde que ela é negativa e onde que ela é positiva. Claramente, ela é negativa aqui, porque está para baixo. Então, o item D seria assim, ó. Vamos fazer aqui, ó, item D. F negativa, sempre quando x, tá? Quando x está entre menos 4, sempre olhando o x, tá? E menos 3, desculpa, gente, menos 3. Entre menos 3 e 1, ok? E f positiva, quando x está
nesse braço e nesse braço, ou seja, do menos infinito ao menos 3 e união com do 1 até o infinito. Ok? Então nesse braço ela é positiva, nesse braço ela é positiva. Vamos para a pergunta. Essa era a pergunta. Desculpa, essa era a pergunta E, não D. Tá? Bom, a D foi uma das primeiras que a gente fez, tá? Então vamos para a última pergunta, que é a pergunta F, e depois eu vou fazer uma pergunta adicional, tá? Pergunta F. Quando ela é crescente, quando ela é decrescente? Bom, tem gente que confunde sinal com crescente e decrescente. Sinal é olhar que partes da curva, do gráfico, estão para baixo e que partes estão para cima. Crescente e decrescente não, a gente vai andar pela curva da esquerda para a direita em vez de a gente está descendo. Tá? Então, de fato, a gente está descendo até esse ponto. Quem que é esse ponto? É menos 4, mas aqui vale menos 1. Tá? Então, o item F, a resposta vai ser, ela é decrescente do menos infinito até o menos 1 e não até o menos 4. Cuidado, a gente tem que olhar sempre os valores de x. Então, F decrescente quando x está entre menos infinito e menos 1. Depois, daqui para frente, passa a ser crescente. F crescente quando x está a partir do menos 1 em diante, tá? Ok? Até aqui ela é decrescente, daqui para cá ela é crescente. Percebam que todas as respostas, né? Com exceção da imagem, né? Todas as respostas me dão valores de x. A imagem me dá valores de y, mas todas as outras, tá? O esboço não, mas o domínio são valores de x, as raízes são valores de x. O sinal tem que dizer os valores de x, que fazem com que o y é positivo. Crescente e decrescente são os valores de x, tá? Sempre valores de x, com exceção, claro, da imagem que representa os valores de y nessas questões, tá? E vamos para a questão extra, que é a questão G. A questão G é sobre taxa de variação. Então, a G e H, vamos fazer duas questões, tá? Taxa de variação para variando de, por exemplo, de menos 4 a menos 1, tá? Ou seja, essa aqui. E o segundo é taxa de variação entre raízes. Entre as duas raízes. Já que temos duas raízes, podemos calcular a taxa de variação entre as duas raízes, tá? Então vamos lá. Item G. Entre menos 4 e menos 1. Vamos fazer graficamente, não é necessário, mas vamos fazer para visualizar. Entre menos 4 que está aqui e menos 1 que está aqui, ó, você percebe que ela está decrescendo. Portanto, a gente espera que a taxa de variação seja negativa. Vamos ver se dá? Vamos lá, item G. Taxa de variação entre menos 4 e menos 1 vai ser menos 1, que é o ponto final, menos 4. Como tem dois menos, eu sou obrigado por um parênteses. Cuidado, hein? Tem gente que esquece e um dos dois menos, tá? A fórmula é o final menos o inicial. O final é menos 1, o inicial é menos 4. Então eu tenho que pôr duas vezes o menos, tá? Menos 1 menos 4. E aqui seria menos 1. A imagem de menos 1, que está aqui, ó, que é menos 4. Já calculei, não preciso me preocupar calcular. E a imagem de menos 4. Desculpa, gente. Era menos 3. Oh, errei. Oh. Eu fiz o desenho a partir do menos 3. Desculpa o erro, tá? Tá, então eu vou calcular a taxa de variação entre menos 3 e menos 1. Tá? Então, vamos lá. Menos 1 menos 3 embaixo e em cima a imagem de menos 1 que é menos 4 e a imagem de menos 3 que é 0. Tá? Isso dá menos 4 em cima, divididos por menos 1 menos 3, dá menos 1 mais 3 que dá 2. Portanto, a taxa de variação, a resposta do item G é menos 4 sobre 2 que dá menos 2.
ou seja, negativa como era esperado, de fato está descendo, ou seja, quanto mais eu vou aumentando o x aqui, o meu y vai diminuindo, minha taxa de variação é negativa, normal, né? Agora vamos para o ITH, tá? Então só lembrando que temos que tomar bastante cuidado com os sinais aqui, tá? Que muitos alunos se confundem. O ITH, a taxa de variação entre raízes, as raízes são menos 1, menos 3 e 1, tá? Então seria a taxa, deixa eu pegar outra cor aqui, uma cor, não, vamos fazer de azul mesmo, a taxa de variação entre esta raiz e esta raiz, lembrando que as raízes são os pontos onde o gráfico cruza o eixo horizontal. A taxa de variação daqui para cá ele quer agora, ó. Mas dá para ver que a taxa de variação entre raízes, que ele segue uma linha horizontal, ou seja, que não varia. A taxa de variação aqui claramente é nula, sem fazer nenhuma conta. O ITH dá zero, com certeza dá zero, tá? Se eu fizer a conta também vai dar zero, né? Porque vai ser, vamos fazer pela fórmula, tá? Pela fórmula, H vai ser, deixa eu apagar aqui esse cantinho. Pela fórmula vai ser, a taxa de variação vai ser desde embaixo 1 menos, quem que é aqui? Menos 3, põe parênteses, tá? E aqui vai ser quem? A imagem do 1, que é 0. 0 menos a imagem daqui, que é 0. 0 menos 0 dá 0. 0 dividido por qualquer coisa dá 0, tá? Então era de se esperar que desse a taxa de variação 0, ok? Então, fechou o exercício. A gente cobrou quase tudo aquilo que a gente já, do que a gente já falou até agora, tá bom, pessoal? Valeu, um abraço.